E você aí, ó, fica aqui comigo que o Ronda Geral já tá no ar e olha só o que a gente vai trazer hoje. Agente penitenciário efetua disparos e joga lajotas em casa de vizinho. A confusão teria sido provocada por causa de um churrasco. Cerca de 12 pessoas participavam da festa. Na hora em que o agente foi preso, a população partiu para cima dele. Revolta. Idosa morre vítima de bala perdida em Vila Velha. Ela estava sentada na calçada de casa conversando com familiares e vizinhos. Dona Zenilda chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A neta dela foi atingida no pé. Na matéria especial de hoje, o trabalho realizado para identificar impressões digitais em cartuchos, aquelas cápsulas que geralmente ficam na cena do crime. Uma pesquisa de um perito capixaba da Polícia Federal apontou uma técnica que pode vir a se tornar referência na área. A gente agora consegue afirmar que dentre as técnicas disponíveis que a gente tem, qual é aquela sequência de técnicas que os nossos profissionais devem utilizar. Já estamos prontos e você aí fica com a gente. O Ronda já está no ar. Ronda Geral. Oferecimento MRV 4004-9000. Mercadão Moda Infantil, crescendo com você. E novo Carrefour Vila Velha, pronto para receber você. Boa tarde, Espírito Santo, seja muito bem-vindo, bom início de semana para todos nós. Deixa eu explicar rapidinho aqui, Débora Moraes tirou um diazinho de folga, então hoje o Ronda Geral é comigo, Luciana, amanhã ela já está de volta. E a gente vai começar o programa de hoje falando sobre o caso de um agente penitenciário que efetuou disparos e jogou lajotas contra a casa de um vizinho dele, lá em Cariacica. O repórter Geilson Ferreira conta melhor essa história pra gente. Rodou. As lajotas arremessadas pelo agente penitenciário danificaram o telhado da casa. Por pouco não atingiram 12 pessoas que participavam do churrasco. A confraternização em família acontecia nesta casa, em Santa Bárbara, Cariacica. Entre os participantes estavam 3 crianças de 7, 5 e 2 anos de idade, além de uma grávida. A gente não sabe nem como começou exatamente, só escutamos um barulho caindo em cima do telhado. E achamos que não era nada, era simplesmente um estouro de algumas pessoas na rua que estavam torcendo por algum time. Mas em sequência veio o segundo e o terceiro, aí a gente já suspeitou e fomos para a rua ver. Já subi na escada da minha própria casa e deparei com 3 tijolos enormes em cima do meu telhado. E que um deles já estava perfurando o telhado, correndo risco de cair em cima de pessoas que estavam em minha casa, criança, mulher grávida. A confusão aconteceu ontem à tarde. Quem estava na residência se assustou e foi até a rua ver o que estava acontecendo. Foi quando o agente sacou a arma e atirou. Já deparamos com disparos dele próprio, na laje dele, em direção de pessoas que estavam vindo à minha casa e atirou no meio da rua, onde tinha várias outras crianças que brincam de bicicleta, passam de moto. Segundo os moradores, várias crianças brincavam na rua. Houve pânico e correria. A gente saiu correndo, eu vi as crianças correndo, aí sai correndo, né? Porque foi um susto para toda a população que tem aqui, né? A revolta foi muito grande, né? Tinha famílias envolvidas, tiro, bala perdida, poderia atingir alguém, matar alguém inocente. Um deles mesmo estava saindo de casa com a família para ir para a igreja, foi quase alvejado, porque o homem se revoltou contra ele. A polícia foi chamada e foi até a casa do agente penitenciário. Quando os militares tentaram levá-lo para a delegacia, a população partiu para cima dele. A polícia teve que usar spray de pimenta e efetuar 3 disparos de advertência para conseguir retirar o agente da residência. Este morador chegou a contar o número de viaturas que foram enviadas ao bairro. Foram 18 viaturas, né, que chegaram, o helicóptero pousou aqui e
muita gente. Luiz Antônio Moraes, de 37 anos, foi levado para a delegacia de Cariacica. Ele foi transferido para o presídio de Viana hoje pela manhã e preferiu ficar em silêncio. Em depoimento, o agente penitenciário disse que ficou incomodado com o barulho feito pelos vizinhos. Ele confessou que atirou 2 lajotas contra a residência e que depois disso teria sido ameaçado pelos participantes do churrasco. O agente penitenciário também confessou que efetuou 2 disparos, segundo ele, para evitar que a casa dele fosse invadida. A arma utilizada pelo agente penitenciário foi apreendida. A pistola .40 tinha 14 munições. Luiz Antônio disse para a polícia que trabalha para a Secretaria de Justiça do Estado há 10 anos. Disse ainda que nunca sofreu processo administrativo disciplinar, mas a conduta do agente penitenciário assustou os moradores, que ainda tentam entender o que de fato aconteceu. O fato dele, desde quando eu vim pra cá, ele não ter paz, isso deve ser mentira, porque só do fato dele construir uma casa, do jeito que ele constrói, que isso parece mais um presídio e não uma casa, é porque ele não suporta ver parente nenhum, vizinho nenhum, pessoas nenhum passando pela rua. Então acho que qualquer coisa que passa na rua aí já incomoda ele. Eu creio que a vizinhança uma tem que respeitar a outra, né? Para ter um bom convívio, né? Mas é complicado. Você vê o que a intolerância e a falta de respeito são capazes de fazer, né? Eu não vou nem julgar a conduta do agente ali não, porque todo mundo já entendeu muito bem o que aconteceu. Eu só tô com uma dúvida aqui de por que ele foi sentado no banquinho atrás da viatura, confortável, sem algema, afinal de contas ele deu 2 tiros para cima. E outra coisa que o contraponto nessa história é muito engraçado, porque em depoimento ele alega que ele efetuou os disparos porque ele estava tentando fugir da agressão. E aí o depoimento de todas as outras pessoas do bairro contam exatamente o contrário, que ele deu os tiros e depois fugiu. Do tipo, não tá batendo a história. O fato é, esse homem tem 10 anos, isso foi o que ele disse, são 10 anos de serviço, nenhum processo administrativo. Talvez ele realmente já chegou naquele momento da vida que ele precisa sair desse emprego, né? É aquela pressão psicológica, todo aquele estresse, aquele nervosismo, a pessoa chega em casa, quer descansar, tem barulho, acabou sendo ali o estopim para ele. Aí ele pegou e fez uma doideira dessa. Será que já não está na hora de rever os conceitos, não de quanto tempo de serviço um homem desse pode ter? Talvez ele não tenha um tratamento psicológico adequado, né? Porque estrutura para trabalhar também é difícil. Agora, o que a gente fica em dúvida é o seguinte, se ele vai continuar atuando, porque agora ele já mostrou que ele não está em condições. A Secretaria de Justiça confirmou que o Luiz Antônio é realmente um inspetor penitenciário efetivo. É por isso que ele estava armado, tá, gente? A Corregedoria da Sejus vai acompanhar o caso e já determinou a abertura de sindicância para apurar a conduta do servidor. Quanto ao seu questionamento aí se ele vai continuar atuando ou não, tá no presídio. Ele vai atuar lá no presídio, junto com um monte de gente que ele ajudou a levar para lá. Vai dar problema isso? Com certeza. Daqui a pouquinho tem uma matéria especial e a gente vai mostrar o trabalho incrível para se identificar as digitais em cartuchos, aquelas cápsulas pequenininhas que geralmente ficam na cena do crime. Uma pesquisa capixaba apontou um método que promete virar aí referência na área. Veja só um trechinho do que a gente vai mostrar hoje. Aqui no Brasil não há um procedimento padrão para revelar impressões digitais em cartuchos deflagrados. Mas uma pesquisa de um perito capixaba da Polícia Federal apontou um método mais preciso para realizar essa tarefa e pode vir a se tornar referência na área. Hoje, a utilização do chamado pó preto é o procedimento mais usado. Já a tese usada no doutorado em Física da UFES pelo papiloscopista Carlos Magno Girelli testou e detectou uma sequência de técnicas mais adequadas para revelar as digitais gravadas nos cartuchos deflagrados. A gente agora consegue afirmar que dentre as técnicas disponíveis que a gente tem, qual é aquela sequência de técnicas que os nossos profissionais devem utilizar. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar isso para vocês, mas agora a gente vai falar sobre um caso que provocou muita revolta nesse fim de semana.
uma idosa morreu vítima de bala perdida. Isso aconteceu lá em Vila Velha. Ela conversava com os parentes e vizinhos na calçada da casa dela, quando 2 criminosos chegaram em uma moto e começaram a atirar. Foi no bairro São Cristóvão, foi no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. A dona Zenilda foi atingida nas costas e no abdômen. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. As marcas dos tiros ficaram por todos os lados, até no forro do 2º andar da casa da idosa. E por pouco, a tragédia não foi maior. Enquanto a nossa equipe fazia a reportagem, olha só essa cena. Eu quero que vocês prestem atenção no que a gente vai mostrar agora. Do alto do morro, enquanto a gente ainda estava observando tudo lá em cima, a equipe estava lá trabalhando, apurando, lá em cima, segundo os moradores, e o que a gente viu, a nossa equipe viu também, tinham rapazes ostentando arma de fogo, apontando as armas lá para baixo, aí ó, as imagens que você está vendo agora. Segundo os moradores, esses rapazes que foram vistos apontando as armas para a gente, para a nossa equipe, eles são de uma facção criminosa que mete o terror, toca o terror lá, e eles sempre andam desse jeito, ostentando armas e intimidando os moradores. Agora, o que aconteceu lá deixou muita gente revoltada, porque entre os adultos que estavam na calçada com Dona Zenilda, tinham também muitas crianças. E entre essas crianças, por pouco, muitas não foram atingidas. Agora, a neta dela, uma menina de 23 anos, acabou sendo baleada no pé. Olha só o que ela disse. E todos os familiares, bastante criança, muita gente na rua, a maioria era tudo familiar. Estavam conversando em frente da própria casa dela. Aí eles chegaram na esquina da rua, não tinha algo certo, pegaram e atiraram para toda direção, mas a direção mais que pegou os tiros foi na nossa direção. Foi muito pânico, muita gritaria. Todo mundo saiu correndo, né? E vizinhos, mais familiares também ajudaram e socorreram. Aí levaram ela para o hospital, me levaram para o hospital também. Chegando lá, prestaram o nosso socorro até hoje, mas infelizmente eu consegui sair ilesa, mas minha avó não, minha avó não tinha nada a ver, eu também não tinha nada a ver. Ninguém que estava lá na hora, lá, aquelas crianças, meus familiares, não tinha ninguém nada a ver. Vocês querem pegar os bandidos? Que eles vão com os bandidos deles pra lá. Não em cima de pessoa de bem. Minha mãe era muito querida e ajudava todo mundo. Como que ela ajudava as pessoas? Ajudava a pessoa estava doente, ela levava no médico, estava no hospital, ela socorria, ajudava os filhos. Comprou essa casa aqui, ó, deu as casas para os filhos morar. Meu coração está partido, minha mãe é uma pessoa muito boa mesmo. E tem 6 meses que eu perdi meu pai, agora eu perdi minha mãe, só Deus. Você acompanhou aí o drama da neta e da filha da idosa morta, covardemente, brutalmente, por uma bala perdida. Agora você vai ver a entrevista com o autor dos disparos. Quero que chame a atenção só para um detalhe aqui. O Lucas, que é o autor, ele chegou a ser criado pela dona Zenilda, que acabou sendo vítima dele. Rodou. Atirei para me defender, atiraram pro meu lado e eu atirei para me defender e sem querer pegou uma senhora. Foi criado por ela, sua irmã? Sim, senhora, fui criado por ela há algum tempo, já fiquei morando lá, mas me arrependo disso aí, já falei pro delegado já. O que você sentiu quando soube que matou a senhora? Não, fiquei triste, né? Alguém quase da família para mim. Dentre as tantas perguntas que a gente tem raiva de fazer para um bandido, a principal delas é essa aí, se você está arrependido. Porque essa lagriminha, essa carinha de cachorro que caiu da mudança dele é puro teatro. Adora uma câmera. Bala perdida nunca é perdida, porque ela sempre encontra o destino final. Dessa vez ela matou uma pessoa inocente. Ah, atirei para me defender. Tá se defendendo de quem? Dona Zenilda apontou uma arma para você? Aquelas crianças que estavam lá apontaram uma arma para você? Ninguém fez nada. Você é um bandido, covarde, um cachorro sem vergonha que merece apodrecer. E sabe Deus aconteceu o que com você dentro da cadeia? A gente vive num lugar que os 3 princípios básicos para o cidadão não são respeitados. Educação, saúde e segurança. Aí a segurança que a gente vive é essa aqui, ó. Sabe o que me dá mais raiva e é o que me deixa enlouquecida de ódio? É vir gente defender uma criatura daquela ali que apareceu antes, o Lucas. Vem e defende o Lucas, diz que ele é uma vítima da sociedade. Não é a dona Zenilda a vítima da sociedade, não? Eu vou fazer eu vou dar um parabéns aqui sincero
para a equipe da Polícia Civil que menos de 3 horas depois do crime conseguiu prender o Lucas. Sabe como é que ele estava? Dormindo, agarradinho na namorada. Se isso não deixa você louco da vida, me deixa. Então, o meu parabéns hoje é pro doutor Rodrigo, lá da Divisão de Homicídios, o Sandy Mori, nosso querido Stallone. Um parabéns para você e para toda a sua equipe, que já que o governo não assiste a gente na segurança, pelo menos nós temos policiais que se esforçam para isso. Isso é uma realidade nacional. Nós não temos segurança, mas pelo menos nós temos profissionais capacitados, que não é um alento que vai dar para a família a prisão do Lucas, não. Mas pelo menos é uma resposta para a sociedade. É uma resposta para esses criminosos que tocam o terror na rua e acham que nada vai acontecer. Infelizmente, querido Lucas, para você e felizmente para nós, o plantão que cuidou do seu caso é de um dos melhores delegados que nós já vimos aqui, que não mede esforços para ir atrás de bandido. Quando o traficante morre, ele já vai atrás. Quando é inocente, ele vai até o inferno. E meus sentimentos para a família. Um triste dia para vocês. A gente vai para o Facebook agora? A pessoa fica louca aqui de ódio com uma coisa dessa, né? Mas vamos lá ver os recadinhos da Jocinete. A que ponto nossas vidas estão chegando? O mundo está bagunçado, perde-se a vida num piscar de olhos. Manda 2 beijos para mim, Jocinete, e a minha filha Jennifer. Beijo para vocês duas em nome da Débora. Vamos baixar ali o recadinho da Nath Caldeirão, é isso? Tragédia, a morte não fala quando chega. Conheci várias pessoas que foram vítimas de bala perdida. É isso que eu disse, né, Natália? Beijos, Natasha, Nath, não sei mais quem é a dona ali, mas um beijo pra você, arrasou na foto, viu, gatona? É o que a gente estava falando, né, gente? A bala perdida, ela só é perdida até encontrar alguém. Quando ela encontra, ela estraga, mata. E agora sim, a gente vai mostrar a nossa matéria especial de hoje, tá sensacional. Em muitos casos, os cartuchos liberados de uma arma são os únicos vestígios de um crime. Cartucho é aquele pedacinho de metal pequenininho. E é nesse material que os peritos da polícia tentam identificar a impressão digital dos criminosos. Só que aqui no Brasil não há um procedimento padrão para realizar esse trabalho, diferente de outros países. Mas uma pesquisa de um perito capixaba da Polícia Federal, ó, o Espírito Santo fazendo bonito, apontou uma técnica que pode vir a se tornar referência na área. Confira na reportagem especial que é de Alex Pereira e Marcelo Otoé. Rodou. Em um objeto tão pequeno, a resolução de crimes complexos, um cartucho como esse pode conter a identificação de um criminoso. Aqui no Brasil não há um procedimento padrão para revelar impressões digitais em cartuchos deflagrados. Mas uma pesquisa de um perito capixaba da Polícia Federal apontou um método mais preciso para realizar essa tarefa e pode vir a se tornar referência na área. Hoje, a utilização do chamado pó preto é o procedimento mais usado. Já a tese usada no doutorado em Física da UFES pelo papiloscopista Carlos Magno Girelli testou e detectou uma sequência de técnicas mais adequadas para revelar as digitais gravadas nos cartuchos deflagrados. No primeiro passo, usa-se uma substância que solidifica as linhas da impressão digital, deixando-as brancas e em alto relevo. A seguir, o material é imerso em um líquido especial que vai escurecer a área que não contém a digital, destacando as linhas da impressão. O último passo é borrifar uma solução fluorescente que, exposta à luz ultravioleta no escuro, faz com que as linhas da digital brilhem. Os testes foram feitos em mais de 1000 amostras e o resultado foi bem satisfatório. Nos permitiu concluir a respeito da melhor sequência de reveladores a serem aplicados para se processar tanto cartuchos deflagrados quanto também cartuchos novos que porventura possam ser encontrados em uma arma apreendida. A gente agora consegue afirmar que dentre as técnicas disponíveis que a gente tem, qual é aquela sequência de técnicas que os nossos profissionais devem utilizar. O procedimento é todo fotografado. O arquivo com a marca da impressão digital é inserido no sistema de identificação da Polícia Federal.
Na tela aparecem os possíveis suspeitos. Realizamos o procedimento com a minha digital e fui corretamente identificada. O fato de ter impressão digital de uma pessoa ali não significa que outra seja automaticamente descartada pela investigação. É o conjunto de provas, de elementos probatórios, de evidências, que vai levar a persecução criminal a chegar à pessoa correta. Mas, na prática, eu acredito que a gente vai agora começar a ter uma taxa, aumentar essa probabilidade aí de identificação de autores com base em impressões digitais reveladas de cartucho de munição. A impressão digital é única em uma pessoa e identificá-la em um cartucho deflagrado é uma tarefa complicada. Além de se tratar de uma superfície pequena, as digitais sofrem muitos danos durante a manipulação, municiamento e disparo de uma arma, restando pouco material para ser analisado. O cartucho é uma evidência muito pequena, então se a gente consegue, nessa pequena evidência, revelar uma boa impressão digital, não vai sobrar muita área ali para que tenha outra. Então, uma vez revelada a impressão digital ali, a gente não necessariamente vai descartar, porque pode outra pessoa ter manuseado ou utilizado. Às vezes uma pessoa municiou a arma e outra usou a arma para cometer um crime. A revelação precisa da digital identifica autores de um crime, como também exclui suspeitos, auxiliando na absolvição de inocentes. As descobertas do policial federal capixaba já ganharam repercussão internacional. Além de vários artigos científicos publicados sobre o assunto, Girelli participou de vários congressos fora do Brasil, referências na identificação de impressões digitais. A expectativa é de que o projeto saia do papel e vire rotina nos procedimentos de investigação. A ideia agora é disseminar isso dos profissionais que trabalham com impressões digitais no país e no exterior, para que, na prática, quando eles lidarem com esse tipo de evidência, recolhendo, por exemplo, cartuchos deflagrados em locais de homicídio ou tentativa de homicídio, a gente consiga chegar à identificação do autor ou de suspeito, do crime, com base na revelação de impressões digitais. Muito legal, né? Parabéns para esse perito. E a gente assistindo a matéria fica lembrando aquela coisa meio de CSI, aquelas séries policiais dos Estados Unidos. E é exatamente isso. Aí entra aquele contraponto também da estrutura que eles têm lá, a estrutura que nós temos no Brasil. Mas tomara que isso tudo dê certo mesmo. Aí só um recado para você que está em casa. Às vezes a gente chega num local de crime, num local de homicídio, tem um monte de cápsula espalhada pelo chão. E sempre tem uma criatura abençoada, que eu não sei o que tem na cabeça, que vai lá e pega a cápsula para levar para casa para guardar de recordação. Colar na agenda. Colar na geladeira, para dizer que é bonito. Ali está uma prova que pode prender um bandido, Se você deixar... E outra coisa, alterar a cena de crime é crime também, tá? Você pode ir para cadeia. Então, quando você estiver num local e tiver cápsula, não mexe, deixa ali. Você teve a maior prova de que ali pode estar o que a polícia precisa para chegar até o criminoso. Então, deixa para lá. E outra coisa, levar cápsula de lembrança, vai lembrar do quê? Que uma pessoa morreu, que a insegurança está batendo na nossa porta aí, que na rua tem mais bandido do que gente boa, quase... Não, Deixa isso pra lá, gente. E por falar em crimes, a gente vai falar agora das 3 palavras-chave: proteger, ajudar e denunciar. Essas são atitudes que começam com a gente e acabam envolvendo todo mundo. Mas você sabe que que assunto é esse, que envolve proteção, ajuda e denúncia? Exatamente, é a violência doméstica. No Espírito Santo, a cada 2 dias, uma mulher é assassinada. Isso faz com que o estado seja hoje o segundo com maior índice de violência contra a mulher no Brasil. E sabe o que também é preocupante? Muitas mulheres são vítimas dentro de suas próprias casas, já que os crimes são cometidos aí pelo marido, namorado ou até pelo ex-companheiro. E essa é uma realidade dura, mas que todo mundo pode ajudar a mudar. Lembra dessas palavras? Proteger, ajudar e denunciar? A violência doméstica não é normal e viver essa rotina muito menos. Então ligue 181 e denuncie. Uma ação da Secretaria de Segurança Pública e do Governo do Estado. A gente sempre fala sobre isso aqui, O importante é denunciar. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já, é rapidinho. Não sai daí que eu tô esperando você.
Ronda Geral de volta e agora a gente vai falar de outro caso assustador que aconteceu agora na Serra. O dono de uma creche foi assassinado e o motivo pode ter sido o boato de que ele teria molestado uma criança. Não deu nem tempo para a polícia investigar a denúncia. Ele foi morto quando chegava em casa. Rodou. O crime aconteceu bem em frente à casa da vítima no bairro Mestre Álvaro, na Serra. Era por volta das 8h30 de domingo. Francisco Carlos Eudo das Graças, de 47 anos, chegava da igreja com a família. De acordo com testemunhas, estava acompanhado da mulher e também da filha mais nova. Ao chegar em casa, antes mesmo de abrir o portão, ele foi surpreendido pelo assassino. Levou vários tiros e caiu aqui no chão. Esposa e filha se desesperaram atrás de ajuda, mas não teve jeito. Francisco já estava morto. E o motivo que teria levado à morte dele até então seria a suspeita de que ele teria passado a mão em uma criança dentro da creche. Por enquanto, isso seria só boato. O boato vem do fato de Francisco ser dono desta creche. A criança que teria sido molestada, uma menina de 6 anos, seria filha de moradores vizinhos do local. O autor seria o padrasto dela. Ele chegou a ser detido, baseado nas informações da viúva. Mas ao ser feito o reconhecimento na DHPP, ela não teria reconhecido e o suspeito foi então liberado. A família da garota também teria prestado queixa na DPCA na semana passada sobre o suposto molestamento. Porém, não deu tempo de ter sido checada a veracidade deste caso pela polícia. Na rua, os moradores não falam, mas estão surpresos com o crime. A gente falou no comecinho do programa agora sobre a questão da intolerância, né? Aí também entra a intolerância, mas junto com o desespero. Pode ser que tenha sido o padrasto de uma criança? Pode. Pode ser que tenha ligação com esse caso? Pode. Como pode também não ter nada a ver. Agora é muito fácil, né? Às vezes a gente... Acho que vocês talvez não consigam lembrar daquele caso lá da escola base, né? Onde surgiu a informação de que eles molestavam os alunos e por fim não era nada disso. Não estou defendendo o homem, eu não o conheço, não sei o que aconteceu, fica a cargo da polícia. Mas quando você procura a polícia, faz a denúncia, deixa a polícia trabalhar. O que adiantou? Agora a pessoa foi lá, matou o homem e agora ele é um outro criminoso. Se de fato essas denúncias fossem comprovadas. Ao invés de colocar ele atrás das grades, ele morreu. Mas aí agora a pessoa também vai para trás das grades. Aí vai ser bonito, né? Uma criança crescer sem o pai, porque o pai tomou uma atitude de cabeça quente, acabou tirando a vida de outra pessoa. Esse é o exemplo que queria dar para o seu filho ou para sua filha? Não é, né? Agora vai ficar aí 2 investigações para a polícia trabalhar. Porque agora todo mundo vai querer também saber se de fato a denúncia que a criança estava sendo molestada é verdade. Que agora eu também quero saber. Nada vai justificar a morte desse homem. Porque se isso aconteceu, ele deveria pagar em vida pelo que ele fez. Tirar a vida dele não vai adiantar de nada. Daqui a pouquinho esse cara tá preso, com certeza. Mas vamos mudar de assunto. Você quer ficar em dia com a cidade de Cariacica? Dá tempo e é fácil. Isso aí tudo com o Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Cariacica, o Refis. Você pode quitar os seus débitos à vista ou parcelado de uma maneira fácil. Você escolhe a condição de pagamento que cabe no seu bolso e mantém o seu nome limpo. Para mais informações, ligue 3354-5894 ou vá até as centrais de atendimento na Prefeitura, em Alto Lage, ou na agência do Faça Fácil, em frente ao terminal de Campo Grande. Você tem que levar carteira de identidade, CPF e, caso pessoa jurídica, o seu contrato social. E olha só, você pode ter até 100% de desconto sobre juros e multas em cobranças como IPTU, multa por infração, taxa de coleta de resíduos sólidos, além de outras taxas. Aproveite, porque a oportunidade vai só até o dia 10 de fevereiro. Anotou o telefone? Então pega o papel e caneta aí que eu vou repetir, ó. 3354-5894. A Prefeitura de Cariacica facilita e dá um descontão para você. A gente vai fazer mais uma pausa e vamos voltar com o Alô da Galera nesse feriado de finados. Então vai lá no nosso Facebook, posta seu recadinho para quem que você quer que mande beijo, que daqui a pouquinho eu já vou ler. De volta e a gente vai direto pro Alô da Galera no Facebook, já começando aqui pela Linda Alcântara, boa tarde. Hoje minha linda filha está completando 8 aninhos de vida, mando um beijo pra ela, feliz aniversário. Então parabéns, ó que linda mamãe e filha, a cara uma da outra mesmo, hein, lindonas, feliz aniversário pra ela. Mais recadinho ali embaixo da Ritinha.
Acho que no caso do inspetor penitenciário, as pessoas deveriam pensar que a falta de tolerância é um problema de toda a sociedade e não apenas de uma pessoa. A profissão do mesmo não o torna perfeito. Poderia ser qualquer outra pessoa. Ela está falando aqui de respeito. E olha só que legal essa frase. O respeito é uma política de paz. Deveria ser um dever de todo ser humano e não de uma classe profissional que fica exposta pela atitude apenas de um profissional. Ritinha, parabéns para você. Parabéns. Belas palavras e eu concordo plenamente. Recado do Paulinho, roubaram, não tem a foto aqui pra gente falar da moto, mas roubaram a moto dele, ó, a placa MQK 5386, MQK 5386, roubaram lá em Cariacica, então se alguém vê essa placa aí, liga pra polícia. E o recadinho ali da Carla Penha do Carmo, manda um beijo aí pra minha pequena curtindo o feriado na casa dos avós, manda um beijo em nome da Débora, viu? Um beijo pros três, olha que gracinha, gente, tamanho dessa bochecha, corra mais linda. Recadinho ali do Arthur, que ontem postou uma fotinho junto com a Débora aí, ó. Tava passeando lá, fazendo as compras dela e os fãs postando as fotos. Legal, né? É muito gostoso esse carinho que ela recebe de vocês. E eu agradeço pelo carinho, por todas as mensagens que vocês me mandaram nesse tempinho de programa. Já encheram minha caixa com mensagens tão lindas. Obrigada mesmo, viu? O Ronda hoje fica por aqui, mas amanhã ao 12:30 tem mais. Nossa amiga Débora Moraes está de volta para falar sobre os BOs do dia. Uma ótima tarde para você, um excelente início de semana. Beijo, tchau.